Maquiavel, ou Nicolas Maquiavel, foi um filósofo, teórico, político, historiador, diplomata e escritor italiano do Renascimento, amplamente considerado o pai da ciência política moderna. O contexto histórico de Nicolas Maquiavel foi no Renascimento na Itália, marcado pela fragmentação política, separado em cidades e estados rivais, como Florença, Milão, Veneza, Reino de Nápoles e estados papais, constantemente em conflito vulnerável e intervenções de potências grandes, como a França e a Espanha. Maquiavel foi oscilado, perdeu sua posição e foi exilado devido à mudança do regime político de Florença, em 1512, quando a família Medici retornou ao poder derrubando a república, qual ele era um alto funcionário. O exílio, exílio forçava a experiência direta, como estabilidade política na Itália fragmentada na época, no caso no século XVI. Isso influenciou drasticamente as suas obras, especialmente a do Príncipe, que foi escrita durante o exílio. O contexto histórico do Príncipe o contexto histórico do Príncipe é o Renascimento italiano, no século XVI, a época que a grande estabilidade política fragmentada de Pernocília itálica em vários estados e em guerra constantes, ameaçada de potências estrangeiras. O livro foi dedicado a Lourenço II Medici, e Duque de Urubu, governante de Florença, retornou após retornou após Medici ao poder em 1512. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pensamento maquiaveliano. A visão que Maquiavel tinha sobre o poder. Maquiavel dizia que o poder depende da estratégia da decisão, mas não da sorte. Então você tinha que elaborar muito bem o que você ia fazer, o que você ia pensar, para tudo sair de acordo. E como conquistar, manter e perder o poder? Um líder conquista o poder pela força ou apoio do povo, mantém a firmeza e perde quando mostra fraqueza. Então, tipo assim, a partir do momento que tem o apoio do povo, você não fica mais tanto travado, você não tem mais medo, porque o povo está ao seu lado, está com você. Não vai ter tantas pessoas contra e pró você. Já a ruptura com a moral da época, né? Ruptura moral da época. Ela rompeu com a ideia de que a política precisava seguir sempre a moral. Mas para Maquiavel, o governante deve sempre ser o necessário para manter o Estado. Então ele sempre tem que estar na linha ali para sempre ser uma coisa boa para melhorar sempre o Estado e a população em si. Bem, então é isso. Opa, professor, eu vou falar agora um pouquinho mais sobre os conceitos centrais de Maquiavel, sendo eles a virtude e a fortuna. A virtude, quando Maquiavel fala sobre a virtude, ele não está falando de virtude no sentido moral, tipo ser bonzinho, justo ou ético, mas para ele a virtude é a capacidade de agir, tomar decisões firmes ou ser estratégico e ter a estratégia de criar seu próprio caminho. É a força, inteligência, astúcia e coragem do governante. Maquiavel admirava líderes que conseguiam controlar situações difíceis, que se adaptavam rápido e que não tinham medo de fazer o que fosse necessário para manter o Estado de pé. Esse conceito faz muitas pessoas ligarem essa parte ao conceito de maquiavélico, que é fazer aquilo que é necessário ser feito. A virtude é justamente essa capacidade de agir e tomar decisões sendo firme, não se questionando, não tendo todos esse sentimentalismo, mas sim com esta firmeza e com essa clareza. A habilidade, determinação e visão política. Já a fortuna. A fortuna é basicamente a sorte, o acaso, aquilo que foge do nosso controle. Diferentemente da virtude, que é a certeza, a fortuna está mais para o acaso, está mais para aquilo que não está nas nossas mãos, aquilo que foge do controle. Maquiavel compara a fortuna a um rio caudaloso. Desculpa, eu não lembrava certo o nome dessa palavra. E o que isso quer dizer? Que ela pode de repente transbordar e destruir tudo. Uma coisa que pode se manter firme, mas em algum momento pode acabar num desequilíbrio e destabilizando e acabando com tudo. Ou seja, existem fatores na vida política que simplesmente não dependem da vontade do governante. Por exemplo, crises, guerras, traições, mudança do povo, tudo isso é a fortuna. Mas o importante é que Maquiavel diz que a fortuna não manda em tudo. Ela controla metade da nossa vida. A outra metade depende, é claro, da virtude. A relação entre virtude e fortuna se dá pelo fato de que
É quase um jogo, é engraçado dizer isso, porque a fortuna ela cria oportunidades ou problemas. Já a virtude decide como os governantes reagem a elas. Esses dois conceitos fazem uma pessoa, um governante ser o governante perfeito. Os problemas, como solucioná-los, mantendo a calma, mantendo a frieza. Um bom líder ele não depende apenas da sorte, mas sim ele precisa agir com energia, prevenir desastres, aproveitar oportunidades e, sobretudo, controlar a fortuna quando ela aparece. Maquiavel até usa metáforas famosas, dizendo que a fortuna é como uma mulher e prefere os impulsos e corajosos. Ou seja, quem age com força e decisão tende a dominar melhor os imprevistos do mundo. E para terminar, eu gostaria de deixar alguns exemplos usados por Maquiavel. Dois deles se destacam, o de César Borgia e de Moisés Rômulo e outros fundadores. Sérgio Borgia. Maquiavel admirava a capacidade estratégica dele. Ele enfrentou crise, traições e inimigos poderosos e mesmo assim ainda conseguiu consolidar o seu poder por meio da virtude. O problema é que ele dependia demais da fortuna e isso foi o que acabou com ele. Já Moisés, Rômulo e outros fundadores mostram como líderes que aproveitam das oportunidades favoráveis à fortuna, mas que só triunfaram porque tinham a virtude o suficiente para agir da maneira correta, da forma correta. A moral da história é que a fortuna ela pode te dar chances, mas quem transforma a chance em conquista é a virtude. Muito obrigado, professora. Olá, eu sou a Maria Victoria e eu vou falar um pouco sobre a teoria de Maquiavel. Bom, Maquiavel, ele visava e focava na conquista e na manutenção do poder político, defendendo que o líder deve ser estratégico e, se necessário, usar a astúcia e a força para garantir a estabilidade do Estado. Resumidamente, isso tem muito a ver com a crueldade, bem usada e mal usada, e o papel da violência e da crueldade, ok? Bom, Maquiavel, ele argumenta que se a crueldade for usada de forma eficaz para a segurança do Estado, desde que seja bem usada, vai ajudar o povo e beneficiar. Lembrando, o foco da crueldade bem usada é garantir a segurança do povo ao longo prazo e evitar a necessidade de mais violência depois, tipo futuras. Mas só se for de forma rápida, concentrada e de uma só vez no início do governo. Então, para não gerar tanta consequência, tanta ação em si negativa. Aí tem a crueldade mal usada. É aquela que é prolongada, constante e crescente, causando medo, insegurança e contínuos no povo, o que leva à inimizade e, inevitavelmente, à ruína do príncipe. O que isso quer dizer? Não adianta você usar a crueldade só para achar que você tem o poder de fazer qualquer coisa, não. Mas você vai usar a crueldade, se caso é necessário, para garantir a estabilidade do Estado. Então, se não for necessário, não usa. Por quê? Se você for usar a crueldade mal usada, você vai ter um povo inseguro, não vai saber se o próprio líder que está liderando você tem boas intenções, se as escolhas dele está beneficiando ou se está prejudicando o seu próprio povo, né? E na questão também da crueldade, porque nem muitas das vezes nem a própria crueldade vai beneficiar um povo. Então, por isso que fala caso necessário. Bom, agora eu vou falar sobre a importância da imagem e da reputação para o líder. Maquiavel aconselha que um líder deve parecer possuir certas virtudes, como fé, integridade, humanidade e religiosidade. Mesmo que na realidade ele não os tenha.
ou precisa agir de forma contrária a elas para manter o poder. É como se fosse assim uma base, integridade, fé, religiosidade, como se fosse uma base. Para ele, né, na teoria, não seria necessário, mas ele aconselha que um líder tenha isso para ter melhores decisões, né, do seu próprio caráter, né, tipo de um líder, como saber tomar decisões certas, tanto dos outros líderes, né, que estão ali juntos com ele, para saber como é que vai ajudar o povo, como é que vai liderar as decisões que vão beneficiar, das que vão afetar o povo e a liderança, os líderes, né, e tal. Então, tem que ver isso certinho. Bom, aí tem a parte do ser amado ou ser temido, que Maquiavel fala assim, ó. Ele argumenta que é mais seguro para um governante ser temido do que ser amado, mais alerta para evitar o ódio. Por quê? Ele fala assim, ó, que é mais seguro que um príncipe seja temido do que amado, porque o amor é volúvel e baseado nos caprichos dos homens, enquanto o temor é mantido pelo medo da punição e um sentimento mais constante. Então, o temor você vai ter por medo do que o seu próprio líder vai fazer com você caso você não faça algo que ele manda. E como se fosse o medo da punição. Então, se você não fizer tal ordem que o líder manda, que a autoridade manda, você tem uma punição. Mas não precisamos disso, mas enfim. Mas isso também seria um sentimento constante. Bom, e da base do ser amado, ele fala que o amor é volúvel e é baseado nos caprichos dos homens, enquanto o ser temido é mantido pelo medo da punição e é um sentimento mais constante. Então, ele prefere ser temido, que as pessoas tenham medo dele, das punições dele, do que ser amado. Porque ele fala que o amor é baseado nos caprichos dos homens. Então, o temor é mais certo e de ter. Que ele prefere que as pessoas tenham medo dele do que ter respeito por ele. Entendeu? Aí tem também sobre a aparência. A aparência é poder. O príncipe deve sempre parecer virtuoso para o povo. Sua reputação pública é um instrumento de poder tão importante quanto sua força militar. Ele deve ser um leão forte para assustar os lobos e uma raposa astuto para evitar as armadilhas. Armadilhas. Foi. Ele fala que quando fala de parecer virtuoso, da sua aparência em si, de sua saúde, tal, e ele fala que a sua reputação é um instrumento tão importante quanto a sua força militar. Você pode ser um leão, de assustar, de ser cruel, ou de ter outras coisas, mas você também pode ser uma raposa, ser astuta para evitar as armadilhas. Então, ser sábio, tanto nas decisões quando você vai tomar, mas também você ser astuto, de tomar cuidado com as coisas que estão colocando na sua mente para que você faça. É isso que ele quer dizer. Creio que é isso. Aí tem também a separação entre moral e política. Esse é um ponto central na teoria de Maquiavel, certo? Ele fala sobre a autonomia da política, a ética da eficácia, que fala assim, ó, a política não deve ser julgada por padrões morais ou religiosos, mas sim por sua eficácia em alcançar e manter o poder e a estabilidade do Estado. Então, a ética diz o quê? Que a política não deve ser julgada por padrões morais ou religiosos, mas sim por sua eficácia, tanto no poder quanto para estabilizar um Estado. Então, assim, tipo, julgue meus métodos, mas não julgue os meus resultados. É basicamente isso. Aí tem também a necessidade,
que seria que o príncipe deve estar disposto a agir de forma imoral. Que seria assim, ó, os fins justificam os meios. Embora não seja dita por Maquiavel, resume essa ideia, tá? Se a necessidade de manter o Estado assim o exigir, o que é bom ou mal politicamente é aquilo que fortalece ou enfraquece o Estado. Então, assim, se você for imoral, embora dependendo da situação, não seja muito certo você ser imoral, mas depende de cada teoria, de cada líder, né, tals. Mas o que diz? Os fins justificam os meios. Isso fala da necessidade do Estado assim o exigir. Tipo assim, eu sei que politicamente isso vai fortalecer o Estado, mas se eu fizer outra coisa fora do que eu estou pensando, fora da minha ideia, eu sei que isso vai enfraquecer e não fortalecer tanto o poder político e nem o Estado. Então, ambos vão ficar fracos. Então, automaticamente você não vai ter um líder sábio, virtuoso, que não sabe liderar, não sabe tomar decisões corretas e certas perante o seu povo. E politicamente você vai ter um governo, um Estado fraco, tanto de poder quanto de força, porque não usou as virtudes certas para tomar as decisões certas. Isso enfraquece o Estado, porque decisões certas, ações certas. Atitudes erradas, ações erradas, né? E também tendo exército, força e segurança. Porque para Maquiavel, a segurança militar é o alicerce de qualquer Estado. Então, se você tem exército, força militar e segurança, você tem o alicerce que qualquer Estado poderia querer. Porque você tem tudo, você tem exército para lutar, você tem força para tudo e você tem segurança. Então você tem tudo para ter um Estado bom, forte e virtuoso. Tanto para vencer as batalhas e tanto para você se beneficiar. Tanto se beneficiar quanto o seu povo. Porque diz, ó, é o alicerce de qualquer Estado. Então, se você tiver exércitos, força militar e segurança, para Maquiavel é o alicerce de qualquer Estado. Então, se você tiver isso, se o governo, o Estado tiver isso, consegue vencer, entendeu? As armadilhas, os conflitos, os problemas do povo, da sociedade em si, entendeu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ler e explicar conforme o que eu entendo sobre a teoria, né, incerto, tal. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau, tchau. E eu espero, prof, que você possa gostar. É isso. Boa noite. Então, agora eu vou falar sobre como Maquiavel se encaixa na sociedade atual. Porque assim, Maquiavel, a gente pensa no nome e a gente já fica, meu Deus, é maldade, né? Mas não. Maquiavel, ele era uma pessoa muito direta. Ele dizia que liderar é entender gente de verdade. E a gente pode perceber isso quando a gente vê aquele líder que sempre muda conforme a equipe, conforme o prazo, sabe? Às vezes é a mesma equipe, mas em diferentes ocasiões. Às vezes aquele líder é mais motivador, ou às vezes ele é mais rígido, mais firme. Isso daí é, totalmente flexível. E Maquiavel já falava disso. A gente tem a política, que é algo que se encaixa muito nas palavras, nas frases, nas teorias de Maquiavel. Porque assim, na política, tem muitos governantes que usam as redes sociais para controlar aquilo que está sendo falado, as narrativas de fato. Então, também tem que eles utilizam disso para falar com o público. Isso daí a gente já percebe que tem Maquiavel no meio. Outra coisa é quando os líderes, os governantes, eles utilizam de alianças para
alianças com grupos totalmente opostos deles, para criar mais força no Congresso e no Parlamento. Isso daí é um sentido estratégico de Maquiavel também. A gente também tem as empresas e a gestão delas, como por exemplo um CEO que ele reconhece e ele foca em reconhecer os funcionários, porque aí eles sempre se mantêm mais motivados. Isso aí é uma estratégia de poder aplicada à liderança. E outra coisa é quando, sabe aquela empresa, um exemplo é quando vai uma empresa de cabelo, acontece um problema lá, eles já vão lá, já se explicam, já pedem desculpa e já vem com uma solução em cima. Isso daí é cortar o problema antes dele crescer mais ainda. Totalmente maquiavélico. E por último, um assunto muito polêmico para encerrar todo esse vídeo aqui, que é: Maquiavel era maquiavélico ou não? Assim, isso aí é um mito total, porque é um líder que toma uma decisão difícil para proteger a organização, tipo, como cortar gastos antes, tipo, de ir à falência. Meu Deus, muita gente julga, mas Maquiavel falava totalmente disso. Às vezes, o líder ele precisa ser firme para garantir o bem maior. Então, ele não ensinava maldade, ele explicava como que o jogo funciona, como que a sociedade pode funcionar de maneira certa.